aconteceu comigo da pior forma possível. Sim. Com esse menino. Peguei ele com 16 anos de idade, 15 para 16 anos. Ele queria ser um personagem de página de jornal. E eu comecei a acompanhar ele e comecei a dar informações dele. Fui dando informações. Ele era o melhor informante que eu tinha. Eu dava o furo de reportagem antes da polícia descobrir determinados crimes. Ele já estava por dentro. Ele já tinha me passado, porque ele vivia no mundo do crime. Sim. Né? E em troca, ele só queria que aparecesse o nome dele. Na época era possível botar o nome dele, né? Sim. Cristiano Daltoé Taborda é o nome do menino. E eu fui dando corda para isso. Até que um dia ele se envolveu numa situação e ele sacou de uma arma e matou uma pessoa. E esse garoto tá vivo ainda? Esse garoto foi morto, caiu numa cilada, esfaqueado na região da Grande Porto Alegre. Isso aconteceu em Ijuí, essa história do Guido Taborda, ele era conhecido como Guido Taborda. Cristiano Daltoé Taborda. Olha só. Esse personagem existiu, e ele foi morto na região de São Leopoldo, ali, aquela região, ficou numa emboscada da bandidagem, porque ele viveu a vida toda na bandidagem. Era um menino de vila. Olha só. Que fugiu ao controle dos pais. Sim. Porque ele virou o ídolozinho da página policial. Ele queria aparecer na página policial. Ele tinha essa ansiedade por querer aparecer também, né? Por ser visto, né? E aí, isso você... Tem muita gente hoje, esses crimes absurdos aí que a gente já viu. Então, é uma decorrência de uma reportagem e acaba criando um bandido. Olha, João, se tu escrevesse esse livro, ou quando tu escrever esse livro, tu pode ter certeza que eu vou ser uma das pessoas que vai ler. Porque assim, eu acho muito interessante trazer uma história dessa tão forte, né? E que é tão atual, né, João? Porque a gente vê, de alguma forma, outros garotos como esse por aí, né? Buscando um lugar nos holofotes da forma errada, às vezes, né? Muito. Eu outro dia conversei com um advogado que atua no sistema penitenciário, e ele me dizia isso. Nós estamos cheios, a clientela de penitenciária, principalmente de penitenciária, está cheia de gente que vive, eles se consideram um ídolo da sociedade. Como é que pode, né? Cometendo crimes. E sabe, a gente tem muito isso, né, João? Eu trabalhei muito tempo no bairro Renascer, no colégio ali que tem do Marista, né? Certo. E a gente acabava convivendo com as crianças que estavam naquela situação de vulnerabilidade social, né? E tu vê que elas acabam se inspirando, né, justamente nas pessoas que estão próximas a elas, né? Então é difícil a gente poder dizer o que é o certo e errado para elas, porque elas convivem com o meio que as incentiva a buscar o caminho do crime, né? O caminho errado, as inspirações de que a violência é que te dá força, é que tu só consegue conquistar as coisas se tu pegar elas, né, e não conquistar, não labutar por elas. Então é difícil a gente conseguir conscientizar sem mudar aquele meio, né? Por isso que a educação acho que é tão importante também, né, João? Pra gente poder mudar um pouco essa visão cultural, né? Eu creio que seja o único caminho, né? Ou pelo menos disparado o caminho mais eficiente para isso. Não tem. Hoje, tem outro, né? Não tem, você não encontra outro caminho para isso. Mas infelizmente a gente tem. E assim, eu trabalho numa função que, confesso, eu estou há praticamente 44 anos nisso, estou há 21 anos num programa na Rádio Eldorado, que é a mais antiga. Sim. É uma das rádios mais influentes, tradicionais aí no estado. Eu tenho um programa que leva o meu nome, ou seja, esse fato também pesa um pouco, né? Com certeza. E eu ainda não me dou conta do tamanho da influência que eu exerço na vida das pessoas. E com certeza é grande. Eu tenho dificuldade para mensurar isso aí. E tu falando, João, desse livro, inclusive, desse personagem, eu fiquei te imaginando, tu escrevendo essa história e de alguma forma tu podendo contar essa história para outras pessoas e o quanto talvez fosse influenciar nessas vidas que talvez estão buscando um caminho similar ao teu personagem e que talvez mude um pouco essa história. Talvez seja um pouco de propósito para ti, quem sabe. Talvez surja um momento oportuno para tu, ou talvez tu crie um momento oportuno para poder escrever esse livro. Vai saber. Eu me sinto provocado a todo momento, comigo mesmo, me sinto provocado a fazer isso. É aquela questão de você tirar um tempo realmente para se dedicar a fazer isso. Mas
com certeza seria uma história fantástica, muito doida. E como essa história, tem muitos profissionais ali, no rádio, no Roberto Cabrini, por exemplo. Outro dia eu tive o privilégio de demoradamente conversar com ele, escrever um livro sobre essas questões. Vive-se cenas impressionantes. Acredito. Né?